1 Reis, capítulo 19, até o verso 18. Diz o seguinte aqui na minha tradução. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um forte vento que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Oremos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra que foi lida, Pai, é a tua palavra que nós queremos que ela fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Elias foi um personagem notável ali à sua época. E diante dessa porção da palavra de Deus, que nós vamos meditar agora à noite, nós podemos aprender em meio às crises. Elias foi um grande personagem e ele foi notável em várias situações da sua vida. Por exemplo, Elias ele foi notável nas realizações da sua vida. Quando a gente lê o livro de Reis, a gente percebe isso, e eu vou citar alguns versos aqui, depois você pode ler a história em casa, porque senão a gente vai ter que virar a noite aqui, né? Então Elias foi notável em realizações. Em 1 Reis
17:1, Elias ele previu uma seca que aconteceria ali naquela época dele. Ele multiplicou o alimento da viúva de Sarepta, está registrado em 1 Reis 17:8. Ele também, nas suas realizações, se colocando diante de Deus, sendo usado por ele como profeta da parte do Senhor, ele ressuscitou o filho dessa viúva que chegou a perder a sua vida. Elias também fez cair fogo do céu para destruir os falsos profetas. Elias orou e a seca cessou. Mas ainda assim, com toda a realização, com todo o destaque que foi a vida de Elias, ele ficou em crise. Esse versículo que nós lemos demonstra isso. Elias chegou a clamar pela sua morte. E ele falou ao Senhor: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias foi um homem notável. Ele foi um homem que realizou muitas coisas, mas mesmo assim, ele entrou em uma crise. As crises, elas estão diante de nós, seja lá o tamanho da sua crise. Às vezes a gente consegue ver uma crise maior do que ela de fato é. Mas às vezes as crises são grandes e a gente não entende, e com Elias não foi diferente também. Elias, ele foi notável, foi um grande personagem que foi notável também em sua obediência a Deus. Durante a seca, por exemplo, o Senhor mandou Elias lá no ribeiro de Querite para beber das suas águas e ser alimentado pelos corvos. Elias, diz a palavra, que ele foi lá e cumpriu a ordem do Senhor, e ele cumpriu sem questionar aquela ordem do Senhor. Quando a gente para pensar numa realidade dessa, talvez se a gente se colocasse no lugar de Elias, quem de nós obedeceria de imediato uma palavra dessa vinda da parte do Senhor? A situação que Elias estava vivendo já era uma situação difícil, já era uma situação desastrosa e uma situação que conseguiu piorar, uma situação que ela conseguiu se tornar insustentável, porque ali onde ele foi beber as águas, aquele ribeiro, aquele rio, depois ele secou, e a palavra de Deus fala que não havia chuva naquela região, e a situação piorou. Foi quando o Senhor chegou para Elias outra vez e falou para Elias uma ordem difícil. Falou: Elias, quero que você vá lá para Sarepta e você vai ser sustentado por uma viúva. Imaginem só a gente se colocar no lugar de Elias. Talvez a gente falaria para Deus: meu Deus, como assim eu ser sustentado por uma viúva? Não tem alguém com um recurso financeiro um pouquinho melhor, não? Logo uma viúva? Porque a viúva na época já era pessoas que eram consideradas pessoas em situações difíceis financeiramente, pessoas que muitas vezes eram abandonadas pela sociedade. E o Senhor falou a Elias: vai lá e você vai ser sustentado por uma viúva. E foi, Elias obedeceu sem questionar, e ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Mas aí aquela realidade, ela se tornou ainda mais complicada na vida de Elias. Elias chegou para aquela viúva, e aquela viúva não tinha quaisquer recursos. A última porção de alimento que restava para aquela viúva, diz a palavra que era um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ela serviria de alimento para ela e para o seu filho. E ela relata que ela comeria aquele alimento e logo após ela morreria, porque ela não teria mais absolutamente nada na casa dela. Em meio àquela dificuldade, Elias então chega na vida da viúva e ele profetiza na vida dela, e aquele alimento ele é multiplicado, tendo condições de transformar o choro, transformar o pranto daquela mulher em canção, em louvor a Deus, diante daquela situação que ela vivia. Elias foi um homem que foi notável em obediência à palavra de Deus. Diante da situação difícil que Elias viveu,
em cada detalhe da sua vida. Ele foi obediente à palavra de Deus. Mas mesmo Elias, sendo um homem notável em obras, notável em obediência, Elias, ele entrou em crise e ele se abateu completamente. Elias também foi um homem notável em coragem. Sozinho, Elias venceu 850 homens. Isso mesmo. A palavra fala aqui em 1 Reis 18, fala que Elias ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Elias foi um homem de coragem. Lá no Monte Carmelo, ele destruiu esses homens. Elias sugeriu a preparação de 2 animais para o sacrifício. Se colocou diante desses profetas e ele falou: olha, vamos oferecer 2 animais. Vocês oferecem para os seus deuses, o seu Deus, e o outro eu vou oferecer para o meu Deus. Ele foi corajoso, ele sabia o que ele fazia diante de 850 homens. E ele foi lá e desafiou aquele povo. Tudo bem, até aí, digamos que não tivesse muita coisa. Mas ele falou: olha, esse altar, esse sacrifício vai ser aceso não por nós, mas vai ser aceso pelo nosso Deus. Eu pelo meu Deus e o altar de vocês pelo Deus de vocês. E eles aceitaram. E relata a palavra ali a forma como foi realizada, né? E Elias passava e até ironizava com eles, falava: e aí, fala mais alto. Clama mais alto aí o seu Deus, quem sabe o Deus de vocês não vai escutar. E eles tentando e nada. E quando chegou a vez de Elias, Elias mandou que jogasse água em cima, inundou de água, e ele clamou a Deus, e caiu fogo do céu para consumir aquele altar. De tal forma que o nome de Deus foi glorificado, de tal forma que houve um impacto tremendo ali na vida das pessoas que estavam presentes. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que foi jogada em cima do sacrifício, a água que foi cair na valeta. Esse feedback, esse retorno da pregação de Elias foi um retorno positivo. Quando o povo viu toda aquela situação, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias teve a coragem e destruiu aqueles falsos profetas. É incrível que mesmo depois, diante de uma situação como essa que Elias viveu, um homem de tanta coragem, um homem que reconhecia o agir de Deus, que era obediente, que foi notável em realizações, foi um homem que se tornou chegou numa situação de profunda crise. E ele falou o que está relatado no verso 4 do capítulo 19. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez você já tenha se sentido em crise, já tenha se sentido desanimado em alguma situação da sua vida. Eu não sei qual foi a situação, mas você, talvez escutando a história aqui de Elias, talvez você já tenha passado por um momento como esse. Eu quero falar para você esta noite que me escuta, para você não se sentir inferiorizado por estar em crise, porque personagens notáveis, personagens que realizaram papéis importantes, que foram registrados na palavra de Deus, embora fossem homens comuns, mas foram homens que se permitiram ser usados por Deus, homens de coragem. Eles se tornaram pessoas que chegaram em um momento de crise. E nós também, em algum momento das nossas vidas, podemos chegar em algum momento de crise. Mas quando nos chegam as crises da vida, nós temos a oportunidade, porque a palavra de Deus ela nos garante, ela nos dá condições de enfrentarmos essas crises,
de trazermos lições, de aprendermos diante dessas crises. Aprendemos diante dessas crises porque a solidão, ela é uma marca característica da crise. Diante da crise vem a solidão. Era a queixa de Elias. Quem aceita a solidão? A solidão é algo difícil de nós enfrentarmos. Independentemente do modo como a gente haja nas nossas vidas, algumas pessoas gostam de viver mais isolados, outros gostam de viver mais rodeados de pessoas. Mas independente do modo como você queira e goste de viver a sua vida, eu tenho certeza que você não gosta de viver solitário, viver sozinho, isolado numa ilha deserta, lá sem a companhia de ninguém. Essa é uma marca, a solidão, que nos traz um momento de crescimento. Por mais independente que alguém seja, a pessoa não vai gostar desse momento da solidão. Os 3 anos de exílio em Querite e Sarepta afastaram Elias do povo do qual ele convivia. Haviam 7.000 justos, 7.000 que sobraram lá em Israel. Mas Elias, diante desse exílio dele, desse isolamento dele, ele perdeu a comunhão com esse povo. De fato, a culpa não foi dele, a culpa não foi de Elias. Afinal, ele havia sido afastado do seu povo, porque ele saiu e se afastou em obediência à palavra de Deus que foi dada a ele. Mas eu quero dizer para você essa noite que se você se encontra na solidão, se você se encontra na calmaria, em meio à calmaria, a solidão, ela não existe. Parece ser contraditório, mas é isso mesmo. Sem crises, nós somos cercados de amigos. Quando nós não estamos vivendo momentos de crise, estamos vivendo um momento que estamos tudo sobrando nas nossas vidas, com condições de abraçarmos e de recebermos pessoas que nos rodeiam. Muitos são os amigos que se chegam até nós. E quando eu falo sempre alguma coisa em relação a esse sentido, me vem sempre à mente a história do filho pródigo, que quando ele estava com dinheiro no bolso, ele tinha muitos amigos. Quando nós não estamos vivendo momentos de crise nas nossas vidas, nós somos cercados de amigos. Talvez seja nesse sentido, analisando esse sentido, que Salomão ele falou lá em Provérbios 14:20. E fala que os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Completa também falando que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. É o que está lá em Provérbios 18:24. Talvez ainda nessa mesma linha de pensamento, nós vemos que a riqueza, ela traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. E ainda mais, muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. É o que está lá registrado em Provérbios 19:6. É fácil nós sermos amigos de quem pode ajudar, mas não é fácil achar um amigo que se disponha a nos ajudar no momento de crise. Não é tão comum, não é tão fácil. O sábio fala que muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Provérbios 20, verso 6. Não é fácil ser amigo em meio a uma crise. Não é fácil ser amigo de quem está passando pela crise. E não é fácil nós que estamos passando pela crise ser amigo de alguém também. Que a gente se sente numa situação difícil, numa situação muitas vezes humilhante, numa situação muitas vezes constrangedora, e a gente acha que não tem nada a oferecer, porque na realidade a gente já sente que a gente está precisando de ajuda. Então não é fácil alguém se encostar em uma pessoa que está passando por uma crise e ajudar. E não é fácil a gente aceitar ajuda no momento de crise. Diante da crise, muitas vezes percebemos quando pessoas se aproximam de nós
e podem ter até uma boa intenção, mas as palavras que as pessoas nos falam, às vezes, durante a crise, elas nos aborrecem. Por exemplo, os 3 amigos de Jó tentaram consolar Jó diante da situação que ele vivia, mas tudo que eles falavam agrediam, deturpavam, perdiam sentido, tentavam explicar a situação e não conseguiram, falaram demais e se tornaram talvez até visitas indesejáveis diante de tudo que eles falaram para Jó. Diante da crise, muitas vezes, o silêncio incomoda. Nada pior do que nós olharmos para antes aquelas pessoas que se aproximavam de nós, pessoas que eram consideradas nossos amigos, pessoas que recebíamos nas nossas casas, pessoas que frequentávamos as casas deles, e diante de uma crise, vem o silêncio. E essas pessoas deixam de conviver conosco. As crises, muitas vezes, nos levam a constatar que muitas vezes o brilho daqueles falsos amigos, eles desaparecem. Mas os verdadeiros amigos, esses amigos reais e leais, amigos que são considerados um presente da parte do próprio Deus, esses amigos, eles refletem uma luz como astros, que nos ajudam a enxergar a luz no final do túnel. Não é fácil enfrentarmos a solidão. Autênticos amigos são mais preciosos do que as riquezas materiais. Provérbios 17:17 fala que o amigo ele ama em todos os momentos, em todo o tempo. E o amigo ele é um irmão na adversidade. Jesus, ele é o único amigo de todas as ocasiões. Ele é o único amigo que não nos abandona em momentos de crise. E João 15:13 fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A lição que nós tiramos é que ninguém ele consegue ser, por melhor que essa pessoa seja, por mais capacidade que essa pessoa seja, ninguém consegue ser uma pessoa autossuficiente. É assim nas nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas. Quando nós pensamos muitas vezes, por exemplo, na área dos negócios, às vezes a pessoa monta um negócio, e muitas vezes sociedade não dá certo, e sociedade é complicado. Mas a sociedade muitas vezes é necessária porque as ideias e a forma de pensar, as habilidades, elas se complementam. Aquilo que eu não sei fazer, a outra pessoa sabe. Aquilo que ela não sabe fazer, eu sei fazer. E é necessário que nós possamos viver de um modo cooperativo, de um modo em comunhão, para que nós possamos desenvolver as tarefas do dia a dia. Nós temos que nos relacionar uns com os outros, nós temos que ter pessoas que nos ajudam nos momentos de crise das nossas vidas. Aprendendo nas crises, nós temos condições de aprender, de tirar lições, temos condições de crescermos diante das crises, porque quanto maior a crise nas nossas vidas, mais o Senhor, Ele nos sustenta. Quanto maior a dor que nós vivemos, maior nós sentimos o bálsamo do Senhor revestindo as nossas vidas para enfrentar aquele momento de crise. Deus foi encontrar Elias, que Elias agia como se estivesse órfão, mas o Senhor estava lá ao lado dele, pronto para suprir o necessário. O Senhor o despertou quando ele estava ali dormindo, prostrado, desanimado, abatido. O anjo do Senhor o tocou e Elias reanimou. E aquele anjo falou para Elias: levante, coma. O Senhor providenciou o alimento para ele. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre brasas, sobre pedras em brasas e uma botija de água. Nosso incentivo maior é saber que em meio às nossas crises, em meio às nossas dificuldades, em meio dos nossos momentos que estamos decepcionados e desanimados, o Senhor é quem nos sustenta. Eu tenho vários exemplos na minha vida pessoal
de momentos que Deus me sustentou de uma maneira sobrenatural. Eu tenho certeza que se cada um dos irmãos fossem falar, tivessem a oportunidade de falar nessa hora, iam citar momentos em que Deus agiu de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que se fala, como pode ser? Uma maneira que você se coloca diante de Deus e uma pessoa que não tem nada a ver com a história, uma pessoa que está distante de você, uma pessoa que não conhece direito a tua história, talvez ela te liga, talvez ela apareça na sua casa e vai lá e traz exatamente aquilo que você estava precisando. E alguns anos atrás aconteceu isso, eu tinha o dinheiro do meu aluguel para pagar no outro dia, eu não tinha o dinheiro do aluguel todo, e uma pessoa falou assim, o senhor vai estar em casa agora hoje ou amanhã? Eu falei, hoje eu vou estar em casa, mas amanhã não, porque é feriado e eu ia para a casa do meu sogro. Aí a pessoa falou, tá bom. Isso no WhatsApp. Mas ela não falou que ia na minha casa, não sabia que ela ia na minha casa. E eu fui na padaria e o Enzo era pequeno ainda, bem menor, né? Pequeno ele ainda é, né? Ele quer se comportar como grande, é diferente. Mas ele era muito pequeno e eu levei ele no carrinho para irmos à padaria comprar uns pães. E quando eu voltei, estava vindo exatamente esse casal que me ligou, que entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eles pararam na porta da minha casa e eles falaram, pastor, eu só vim aqui trazer isso aqui. E trouxeram, me entregaram um envelope e falaram, eu entro tomar um café. Eu falei, não, a gente não quer entrar. A gente só veio entregar isso aqui. E eu insisti, a gente ficou conversando na porta e quase que eu puxei eles pela orelha, mas eles não quiseram entrar. Eles insistiram e falaram, a gente veio só trazer isso aqui. Quando eles foram embora, obviamente eu tinha que abrir o envelope, não ia abrir na frente deles, né? Mas aí eu abri o envelope e tinha exatamente o valor que faltava para pagar o meu aluguel ali na época que eu estava desempregado. E a gente vê nessas situações, e eu tenho certeza que diante das nossas vidas, a gente poderia relatar, cada um dos irmãos poderia relatar em detalhes como esse, o agir de Deus nas nossas vidas. Porque quanto maior a crise, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós podemos perceber o quanto esse Deus, Ele nos sustenta. Ele está olhando pela vida de cada um de nós. O desânimo de Elias era tão grande, que fala a palavra que Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Muitas vezes nós nos sentimos assim, desanimados, sem forças, diante da crise que nós enfrentamos, diante daquele momento que nós temos que enfrentar o dia de amanhã, como nós falamos hoje na EBD, e a gente fica sem condições de nos levantarmos, como foi também aqui na vida de Elias. Em Provérbios 24:10 fala, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. No mesmo versículo, na versão A Mensagem, fala, quem desiste num momento crise é porque realmente é um fraco. Nos momentos de crise, nos momentos crise das nossas vidas, nós temos que nos colocarmos diante de Deus e Ele vai nos levantar dessa angústia, desse desânimo, como foi na vida de Elias. O nosso desânimo muitas vezes não é em si a gravidade, a profundidade da situação que nós vivemos, mas muitas vezes o nosso desânimo ele está relacionado diretamente pelo fato de nós estarmos perdendo a perspectiva da presença de Deus nas nossas vidas. Não que as situações não sejam difíceis de enfrentar, mas às vezes diante das situações que nós temos a enfrentar, nós esquecemos que Deus está presente em meio às crises da nossa vida. Parece que Deus fala através de Isaías 41:10 para cada um de nós. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Quando estamos vivendo num momento de crise, num momento difícil, nós temos que lembrar e nos colocarmos diante de Deus, para que esse Deus, Ele haja através das nossas vidas, nos dando condições de se revelar maior que a crise que nós enfrentamos. As crises, elas são oportunidades que nós temos para aguardarmos no Senhor. Quem quiser permanecer firme, deve se colocar diante desse Deus que nós professamos. Elias precisava mais uma vez viver esta realidade na vida dele. Tantas vezes Deus se manifestou na vida dele, mas o desânimo fez aquele homem entrar numa caverna, se esconder e tentar ficar distante de tudo e de todos, de tudo aquilo que ele tinha para enfrentar na sua vida. E às vezes, talvez a gente enfrente situações semelhantes nas nossas vidas. Talvez a gente se esconda nas nossas cavernas muitas vezes, porque o nosso desânimo, ele é tão grande, que muitas vezes a noite parece ser interminável. Parece ser uma noite sem fim, com tantas lutas, com tantas situações, com tantos problemas que parecem ser insolúveis. E a gente esquece da oportunidade que Deus nos dá do amanhecer nas nossas vidas. Por mais que o amanhecer esteja demorando, a noite pode ser dura, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O Senhor falou na vida de Elias, diante dessa situação que ele estava vivendo ali naquela caverna. E o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias? A grande bênção de nós vivermos para o Senhor é um modo maravilhoso como esse Deus fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Nós temos a oportunidade não apenas de alcançarmos pessoas com a palavra de Deus, mas nós temos a oportunidade de sermos alcançados em primeiro lugar por essa palavra. Não apenas temos a oportunidade de falarmos em nome de Deus às pessoas que não o conhecem, mas nós temos a oportunidade de nos colocarmos primeiramente diante de Deus para que Ele fale aos nossos corações. Temos também a oportunidade não apenas de ministrarmos a palavra, mas temos a oportunidade de dependermos dela a cada momento, permitindo que Deus haja através das nossas vidas e em nossas vidas. Para aí sim nós temos condições de ministrar essa palavra. As crises são oportunidades para nós aguardarmos no Senhor. Elias precisava ser alcançado de um modo especial pela palavra do Senhor. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor falou para a vida daquele homem. E Elias, ele diante daquela pergunta, ele respondeu com um monte de lamentações. E quase que seria escrito um novo livro, as lamentações de Elias. De tantas lamentações que ele colocou diante de Deus. Ele estava, muitas vezes, como às vezes nós ficamos, sentindo pena dele mesmo. É como se ele dissesse: pobre de mim, eu estou sofrendo tanto. Elias precisava parar de se autocomiserar, de ter uma pena dele mesmo. E às vezes nós temos essa tendência. E quem vive com pena de si mesmo não tem condições de viver. Nós não precisamos viver dessa forma, porque não há nada pior do que uma aflição que nos leva a essa autocomiseração. Elias começou a sua queixa, ele mencionou a sua fidelidade. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Depois ele começa a se lamentar, ele prossegue e ele acusa os israelitas. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E ele continua se lamentando e reclamando em relação à solidão que ele enfrentava. Eu fiquei só. Ele finaliza aquelas lamentações e apresenta a queixa de estar sendo perseguido. E ele relatou que está lá no verso 10. Procuram tirar-me
a minha vida. As nossas orações às vezes parecem serem palavras semelhantes, ou quase que como uma cópia dessa palavra de Elias. As nossas orações ao nosso Deus muitas vezes são orações de queixas, orações de lamentos, orações de reclamações. Nós precisamos orar para agradecer, orar para louvar, orar para engrandecer e glorificar, intercedendo e suplicando a esse Deus que nós cremos, que nos faz crescer diante das crises. Deus mandou Elias se colocar perante ele. Verso 11, esperando Deus passar, Elias viu um grandioso espetáculo. Furacão, terremoto, fogo. Está relatado lá no verso 11 e 12. Mas a palavra fala que o Senhor não estava ali. Às vezes a gente fica esperando o agir de Deus naquilo que a gente acha que Deus vai agir. E Deus age da maneira que Ele quer. E o Senhor foi encontrado na vida de Elias em meio à tranquilidade. Fala que o murmúrio de uma brisa suave ali foi encontrado quando o Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava diante do Senhor, ouvindo a sua voz. Elias precisava viver aquele momento. A todo instante nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Naquela manifestação, naquele agir de Deus, com o rosto coberto na sua capa, ele ouviu mais uma vez o Senhor indagando o que ele estava a fazer. Mesmo diante de tantas maravilhas, o profeta respondeu com a mesma queixa. Continuou se queixando das suas situações. Nós podemos aprender, podemos crescer em meio às crises, porque da situação humilhante, do vexame que nós vivemos em relação às crises, nós podemos ser conduzidos às maiores alturas. A história de Elias, ela não termina no final do livro de 1 Reis, mas no começo do 2º livro de Reis. A crise de Elias, ela foi superada e Deus continuou agindo na vida de Elias. Elias se permitiu ser usado por Deus. E é sempre assim. Grandes personagens, grandes pessoas, pessoas comuns como nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus tem condições de nos elevarmos às maiores alturas. A solidão, ela é uma marca característica da crise. Nada é mais precioso que sabermos que o Senhor está conosco em meio à solidão, em meio a esses momentos difíceis. Nós superamos a crise aguardando o Senhor passar. Ele sempre nos fala através da sua palavra. Deus tem ordens, Deus tem mandamentos, Deus tem planos, Deus tem sonhos para a vida de cada um de nós, assim como foi com a vida de Elias. Elias não termina a sua vida em crise. Elias termina sendo elevado às alturas. O mesmo homem que de tão abatido, de tão humilhado, de tão constrangido que ele estava vivendo, o homem que fugiu para o deserto, que se colocou embaixo de uma árvore, pedindo a Deus para morrer, ele foi elevado às alturas pelo Senhor. Foi conduzido do vexame da crise às alturas e não experimentou a morte. Se hoje nós enfrentamos crises nas nossas vidas, nós devemos atravessar essas crises na convicção, na certeza absoluta de que um futuro glorioso está aguardando por cada um de nós. Aquilo está lá em Romanos 8,18. As aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Devemos nos colocar novamente e sempre diante desse Deus
que nos traz lições, nos faz crescer diante das crises que vivemos. Porque quando nós nos colocamos outra vez diante do nosso Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus outra vez com o nosso coração quebrantado, com o nosso clamor, Deus nos escuta, faz cair todo tipo de barreiras, e Ele é fiel, Ele diz palavras de amor, esperança sem fim, de tal forma que nós sentimos o toque dEle nas nossas vidas, e nós podemos nos derramar diante desse Deus, porque Ele nos traz lições, nos faz crescer em meio às crises, transportando-nos da mais difícil situação, da mais humilhante situação, para as maiores alturas. Que essa seja uma realidade na sua vida, e que você possa, nesta noite, se derramar diante desse Deus, que te tem condições de tirar das crises, por maior que seja a situação. Que Deus nos